Exatamente. Esse cara é o Wellington da Silva Braga, chamado de Eco. As milícias ficaram muito fortes da Zona Oeste exatamente nesse período das UPPs e tal. Zona Oeste mesmo. E o Eco, ele fez uma coisa que deu uma desorganizada também na guerra. Por quê? Ele formou um bonde sinistro, junto com o Tandera e mais outros caras, que esses bondes iam nas comunidades, tomavam essas comunidades, os caras das comunidades, eles viravam milicianos e aí ele cobrava uma taxa para dar proteção pros caras. Então ele fez uma expansão, né, velho? Posso falar assim, Exatamente. né? Não, Mas tá na Zona ele Oeste, né? expandiu, tomou muitas áreas do tráfico, mas com essa lógica de dividir. E ele é um cara meio que parceiro, entre aspas, nos caras, tipo, não, toma aí a tua área, vamos dividir. Então isso fez com que o grupo dele, ele numa visão já estratégica, já de tentar a expansão mesmo para fazer frente ao Comando Vermelho. Sim. E como ele conhecia muita gente, inclusive na polícia... E não, fora, né, sem contar que eles vieram do tráfico, né? O irmão Sim. dele, o Carlinhos, né? Três Pontes, que começou esse grupo da milícia ali na região e acabou morrendo com a polícia, né? Numa troca de tiros, enfim. Não foi bem uma troca de tiros, mas enfim. E aí o Eco acabou... porque são vários irmãos que acabaram... meio que herdando, né, esse lado da milícia. Então, morre um, aí o outro acaba ocupando o lugar dele. E nesse caso, o Eco, ele, naquela história de, não, eu vou vingar o meu irmão e também vou ampliar. Então, ele acabou expandindo a milícia para poder fazer frente aos milicianos. Mas ele veio do tráfico de drogas, todos eles. Ele era ele é a primeira linhagem, o Carlinhos Transport, que é irmão dele, é a primeira linhagem de comerciante legal de substâncias, tráfico. Eu falo assim porque o algoritmo, ele pode encher o saco se ficar falando muito tal coisa. Então eu sempre costumo adotar isso, não é aliviando nada não, porque é sinônimo, né? O Carlinhos Três Pontes, ele acabou sendo a primeira linhagem de traficante da Liga da Justiça, que era, né, uma milícia muito forte da Zona Oeste. E aí o irmão dele, né, o Eco, inclusive o Eco foi morto em 2021, numa operação, acho que no Dia dos Namorados, e foi, acho que o Felipe Cury que chefiou, não foi? O Felipe Cury estava, que é o atual secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, estava nessa operação, sim. E aí o que acontece? Quando o Eco morre, o irmão do Eco não é muito da coisa, entendeu? Que é o Zinho. Ele é um cara que ele era mais do administrativo da firma. Ele era o cabeça, na verdade. Ele era a parte pensante, né? Dos investimentos, digamos assim. E aí o que acontece? Com a morte do Eco, essas milícias que deviam favores pro Eco e que eram controladas pelo Eco de certa forma, elas se enfraquecem bastante. O Comando Vermelho vê esse enfraquecimento e com o dinheiro que está entrando do Comando Vermelho após a morte do Jorge Rafatomani e essa expansão da distribuição nacional, o Comando Vermelho passa a conseguir comprar mais armas, a ter essas armas e a montar uma verdadeira operação de guerra que custa caro, energia, uma série de coisas para fazer isso. Vocês podem passar para outra foto também, velho. Outra coisa que eu acho importante a gente frisar aqui, Joel, é que o Zinho, o irmão do Eco, não tinha o mesmo carisma que os outros irmãos. E como era um cara mais de cabeça, estrategista, e era meio centralizador, os grupos que foram criados pelo Eco começaram a achar que esse cara é cara da administração, ele nunca pegou em arma, ele não era daquele cara que pegava em arma, não, ele era o cara a cabeça pensante do grupo. Então ele acabou sendo meio que desvalorizado pelos demais, pelos cúmplices, né, dos outros chefes, dos outros gerentes. E ele acabou sendo meio que... acabou o trabalho dele sendo suprimido ali, né? Mas só que é interessante a gente dizer que ele acabou... Só que ele era tão inteligente que ele não foi morto, né? Não. Dos irmãos foi o único que não foi morto. Ele se entregou à Polícia Federal. E no Natal. No Natal, né? Exatamente. Estava de folga, tive que trabalhar nesse dia porque ele resolveu se entregar no Natal. Então você vê que o cara tinha, né, amor pela própria vida, né? E aí, cara, a guerra ficou tão forte nessas questões do Comando Vermelho conflitando na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que a gente teve até a função no Google dos mapas das facções, que é esse mapa aí, essa região do Rio de Janeiro, os caras chamam de Congo, porque você vê ali que a gente tem a ADA de um lado, a gente tem o TCP, a gente tem o C Vermelho, a gente tem as milícias, então
cada negócio, cada cor dessa daí, Vilela, é um grupo diferente, tá? Mas existem acordos, alianças entre eles. Agora dizem que o Comando Vermelho tá com aliança com a ADA, as milícias não deixam entrar, os caras tentam entrar, tiram a milícia, colocam a milícia. Mas o TCP e o Comando Vermelho são os dois que rivalizam hoje e que estão numa guerra muito forte. Principalmente, né? Bom, ali pelo mapa é até interessante mostrar que como a área em vermelho se destaca, não só por ser vermelho, mas por ter sido a grande maioria ali, né? E você vê que, ultimamente, até a Polícia Civil do Rio, há 2 anos, começou a fazer um trabalho específico contra a milícia. E aí essa área da milícia acabou ficando um pouco menor também, porque o Zinho também acabou se entregando para a Polícia Federal, então a área da milícia acabou se reduzindo um pouco e o CV acabou crescendo, mais ainda. Pode Só essa passar observação. Legal, interessantíssimo. E aí meio que o cinturão do Comando Vermelho aí, eles querem aumentar cada vez mais. E assim, cara, você invade um lugar, tira os caras, entram outros caras e tal. Eu acho que a 9 é os 4 caras aí. Que aí a gente vai falar dos chefões que estão na frente dessa guerra, como cabeça de chave dessa guerra, que são os caras que viraram os chefões aí. Bom, ali na parte de cima você tem o Doca, tá? O Doca tá no aniversário dele aí, pra vocês verem, é o cara branco da parte de cima, tá? O Doca, ele é um dos responsáveis aqui fora por essa empreitada do Comando Vermelho para definir onde invade, quando invade, de que forma que invade. Ele chama Edgar Alves, né? Edgar Alves. O Doca. O Doca. E assim, o símbolo dele é um urso, então os caras entram, tem toda uma simbologia, os caras entram e pintam o urso no muro e tal. Do lado dele é o Tiriça, tá? O Tiriça, ele foi responsável por arrancar a milícia de uma região que era muito famosa de milícia, que era Praça Seca. Né? Ele conseguiu tirar uma parte da milícia de lá e ele também mexe com essa parte aí dessas invasões e tal. Aí na parte de baixo ali, o Homem Negro com a blusa azul, ele é o Peixão, o Álvaro Malaquias Santa Rosa, né? O Peixão, ele é muito conhecido por ter montado o Complexo de Israel, que é aquele complexo que pega 5 favelas. Bom, na verdade, pega bem mais de 5 favelas. Pega mais de 5 favelas. Mas as principais são as 5 favelas que ficam ali na Zona Norte, uma perto da outra, né? E né, você vê Parada de Lucas, Vigário Geral, né, que são favelas que sempre foram bem representativas e continuam. E elas estão localizadas em áreas ali bem no coração ali do Rio, daquela área, porque você pega as principais vias por onde vem transporte, enfim, cargas, como Avenida Brasil, Linha Vermelha, perto da Dutra. Então, e tem a linha do trem que passa ali no meio. Então, qualquer coisa que aconteça por ali, ele consegue parar o Rio de Janeiro. Tanto que quando vai fazer qualquer operação na Cidade Alta, simplesmente a Avenida Paulista para. A Avenida Brasil ela para. Exatamente. E a linha vermelha também, ali naquela região. Parada de Lucas, Vigário Geral, porque geralmente quando a polícia faz uma operação, ela já pega ali aquelas 3 favelas, que são as favelas que realmente fecham o cerco ali da entrada, a entrada do Rio, é a entrada do Rio. Então, você pega a Dutra, que é São Paulo, de certa forma, né? Fica um pouco longe, mas para a Dutra, para a pessoa chegar no Rio, ela chega logo na Avenida Brasil. Então, acaba dando um nó no trânsito ali. E as pessoas ficam reféns, porque tem um tiroteio. Recentemente, há 2 semanas, teve um grande tiroteio que fechou, mas aí a polícia, dessa vez, a Polícia Civil, que era uma operação da Polícia Civil para cumprimento de mandados de prisão, ela conseguiu fazer esse bloqueio. E mesmo assim, 4 pessoas foram feridas. Bloqueio para evitar que os carros passassem. Mas mesmo assim já tinha alguns carros que já estavam, ônibus que já estavam. E assim, uma coisa tão apavorante que ele fez, que acaba também chegando ao transporte ferroviário. O trem parou. Tem na internet, não sei se vocês chegaram a ver, os passageiros do trem, eles deitaram no chão do ônibus, do trem, na parte do piso, e tinha uma senhora, para poder fazer, para acalmar as pessoas, começou a cantar um hino de louvor evangélico. E o tiro, sabe, comendo solto ali. Então Situação de guerra, né? É uma situação de guerra. É por isso que, inclusive, a religião cresce tanto no Rio de Janeiro, cara. Porque o cara se apega a isso. Teve um tiroteio lá naquela época
que teve a operação de carros lá que os caras começaram a atirar. Inclusive a gente vai falar depois que os caras querem acusar o Peixão de terrorismo por conta dessas questões aí. Que o cara, ele tava dentro do ônibus, ele foi acertado com tiro de fuzil, a hora que pegaram a marmita dele, ele tava com um pouco de mortadela indo pro serviço, mano, trabalhando no frigorífico. É terrível isso. Além dele, morreu uma outra pessoa, morreram 3 pessoas nessa... Por isso que dessa vez eles decidiram fechar. Mas fechar uma avenida é muito difícil. Nossa Senhora. Muito difícil. E a Dutra, para quem não conhece, talvez não conheça, é a conexão direta rodoviária de São Paulo com o Rio de Janeiro. Então ali passa muita carga, é uma veia que tem assim muita coisa. E o do outro lado aqui... Ainda tem o Washington Luiz, também, que vem do Rio Petrópolis. Exatamente, da região serrana. Da região serrana. E aí o outro lá que tá com o fundo amarelo, também negro, ele é o Scooby. Esse é chefe do Morro dos Macacos. Porque tem 2 áreas que são muito disputadas lá. Olha como é que é a estratégia dos caras. A estratégia do Peixão é de anexação. Então ele entra no lugar e ele vai entrando dentro das favelas que fazem divisa. Já o Comando Vermelho, ele tem uma postura de invadir lugares que são mais pulverizados. E aí, o Scooby, ele tem enfrentado também essa questão, porque tem muita gente que está entrando lá. Só que essa parada... É importante dizer que, para quem não é do Rio, que o Morro dos Macacos fica na região de Vila Isabel, a terra de Noel Rosa, né? E o Scooby cria de lá, enfim, sempre foi daquela região, e agora o pessoal tá querendo invadir, né, o grupo rival, justamente para poder tomar, e é uma coisa estratégica. E, na verdade, o Rio de Janeiro tem muito morro, tem muita área, essas áreas se conectam, essa floresta se conecta. Então, para eles é importante porque é uma rota de fuga, acaba sendo uma rota de fuga.